Hoje a gente tem a reunião, né? A nossa é, 13ª reunião, pela minha contagem que eu me lembro. E nós hoje falaremos dos dois capítulos, né? Do capítulo 6 e do capítulo 7. Capítulo 6, o Rei do Passo Dourado, e o 7, que é o Abismo de Helm, no caso, né? Só para a gente recapitular bem o que a gente fez na nossa última reunião, a gente, pelo menos, deixa eu pegar aqui meu apontador a laser. Conseguem ver o apontador a laser? Tá aqui aparecendo? Conseguem ver? Acho que sim. Então não consegue Tô ver. vendo. Tá vendo? Basicamente, aqui a gente estava na região de Fangorn, no caso, na floresta de Fangorn, e Merry e Pippin encontraram com Barbárvore, Aragorn, Legolas e Gimli reencontraram Gandalf, agora como Gandalf o Branco. E nessa saída aqui, Gandalf juntamente com os três, que eram três caçadores, né? Os três companheiros foram em direção a Edoras, no caso, em direção à capital de Rohan, no caso. Justamente porque tinham que entregar aqueles dois cavalos, né? Que Elmer tinha dado a eles, né? Como empréstimo, que era Hasselfeld e Harold. E também porque Gandalf queria falar com o próprio rei Théoden, no caso, né? Então a gente já tem aqui a região de Rohan, no caso, a gente já tem aqui o Fold oriental, o East Fold aqui, e o Fold ocidental, né? O West Fold, no caso. Então a região que a gente praticamente vai passar nesses dois capítulos é basicamente toda essa região aqui, mais uma região aqui mais um pouco para noroeste aqui, que seria os vales do rio Isen, no caso, né? Ali perto de Isengard, no caso. Temos Edoras aqui, né? Com o Riacho de Neve aqui, seguindo até o Entwide. Eu esqueci, Entwash, no caso, né? Que é o nome desse rio aqui, né? Que ele é um afluente, no caso. E também temos Hornburg com Helm's Deep, no caso, né? Vamos já passar para o próximo. Então vamos para o primeiro capítulo, é o capítulo 6, né? O Rei do Passo Dourado. Então a gente já começa nosso capítulo com os quatro, né? Com os quatro que eu acabei de citar agora, chegando em Edoras. No caso, eles são recebidos numa cidade com um pouco meio de receio, né? Dos Cavaleiros de Rohan, que estranharam aquela gente andando por aquela região, né? Gandalf em seus trajes, com um cavalo branco, que era Skedofex, um elfo, um anão e um homem meio maltrapilho e tal. Então eles meio que estranharam aquela situação, né? É, E com isso, né, Gandalf pede para poder entrar dentro de Edoras e é permitida a entrada pelo rei Théoden. E com isso eles vão até Medusselt, que é o Palácio Dourado do Rei, e lá eles encontram Théoden e Grima, no caso, né? Mas antes eles passaram pela porta, né? Lembrando essa questão da porta, que eles tiveram que deixar as armas, porque dentro do Paço do Rei não pode entrar com armas, os estrangeiros e tal, aquela coisa toda, né? Que tem umas leis, tem leis, né, internas daquele próprio reino para evitar qualquer tipo de problema, né? Mas com isso eles adentram dentro de Medusselt e eles encontram Théoden e praticamente bem debilitado, né? Justamente pela questão não diria feitiços, mas das palavras e dos conselhos ardilosos que o próprio Língua de Cobra ficava dando para ele, pedindo para ele sempre ficar sempre numa posição de retaguarda, e etc., nunca querendo avançar muito, né? É, E com isso, Gandalf percebendo a situação, ele quebra o encanto. Eu até acho interessante essa questão de Gandalf quebrando o encanto, porque no filme ele mostra basicamente que Saruman estava dominando a mente de Théoden diretamente, né? Enquanto a gente vê aqui no livro que parece que Théoden estava sob um feitiço que era lançado pelas próprias palavras e conselhos do próprio Língua de Cobra, no caso, né? Obviamente com o poder que provavelmente deve ter sido dado do próprio Sauron, deu ao Língua de Cobra, mas você percebe que até o jeito como Gandalf quebra o feitiço não é aquela coisa invasiva de ficar um cajado e tal, tal, tal. Ele tira as vestes e tal, tem toda aquela manifestação, etc. Tem aquela questão das luzes, que tudo se apaga. Mas você vê que é muito uma questão de recobrar ele, né? Trazer ele de volta, fazer ele lembrar, andar um pouco pelo salão,
pegar a espada dele não é uma coisa assim que é tipo, um exorcismo. Foi uma coisa meio que quebrando aos poucos, quebrando o véu que tinha entre ele, né? O que estava cobrindo a sua mente, no caso. E com isso, Elmer, que tava praticamente tinha sido não expulso, né? Ele não foi expulso de Rohan, mas ele tinha sido advertido pelo Théoden, no caso, porque ele ameaçou o Grima dentro do próprio salão de Medcelt, no caso, e ele retornou, no caso, e com isso ele ofereceu a espada dele, aí teve toda uma questão lá que o Théoden fez, e etc e tal. E com isso eles vão buscar a espada de Théoden, que eu esqueci agora o nome. Alguém se lembra o nome da espada de Théoden? Eu esqueci o nome, é um nome muito. É um nome. Se o Evandro tivesse aqui, ele saberia falar, que ele sabe certinho qual é o nome. Eu também tinha o nome na cabeça. Eu esqueci agora. Não decoro nada. Mas eu me lembro do nome da espada, só que agora me fugiu a cabeça, cara. Nossa, depois. No meio aqui, acho que eu vou me recobrar do nome. Eu vou me Daqui a pouco ela aparece o nome. daqui a pouco aparece nas minhas memórias aqui, né? Mas não tem muita importância para isso agora. Basicamente, ele toma aquela espada e tal, convoca todos para a guerra, no caso, lembrando que no norte, lá nos vales do rio Aizen, já está rolando uma batalha, né? Há bastante tempo, no caso, acho que há uns 3 meses, né? Que foi em fevereiro, março. Janeiro, fevereiro e março, eu acho, ou 2 meses, não me lembro agora o certo a conta. Mas já estava rolando uma batalha lá, que foi uma batalha até que o próprio filho de Théoden, o Freodet. Ai, meu Deus do céu, cara. Nomes são difíceis pra mim. Enfim, o próprio filho do rei, no caso, foi morto na Batalha dos Vals. E nisso ele foi enterrado, aquela coisa toda, né? Enquanto isso, está rolando uma batalha lá pra cima no norte, né? Com isso, no meio dessa convocação de guerra, o Língua de Cobra ele recebe quase uma segunda chance, né, no caso. Na verdade, foi uma prova de lealdade, né, que o próprio rei Felden fez para ele, para decidir se ele realmente é uma pessoa confiável ou seria simplesmente uma pessoa que estava com mais intenções desde o início. Ele ofereceu ou ele vai embora, né, pega um cavalo e vai embora e nunca mais será visto, ou ele vai cavalga com ele junto para a Batalha dos Vals e assim ele consegue reaver a confiança que ele tinha, né? Opa, Dani falou que tá atenta. Deixa eu continuar. E com isso, depois de o Língua de Cobra ter fugido de Edoras, no caso, ele cospe ali no meio de Celt, faz toda aquela questão lá, os caras limpam rapidamente, eles saem disparada, e com isso os cavaleiros, eles partem, né? Acho que pela contagem são quase 1.000 homens, né, no caso, que viviam ali naquelas regiões e tal, que partiram rumo aos Vals do Aizen, no caso, né? Aí, praticamente, a gente tem agora, indo para o nosso outro capítulo, que é o capítulo 7, o Abismo de Helm, no caso, né? Mas antes disso, gostaria de perguntar se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa a salientar, algum ponto que vocês acharam interessante nessa parte desse capítulo. O que vocês acharam de interessante aqui? Alguém tem alguma coisa para falar? Wallace, eu tenho vergonha de admitir, mas eu ainda estou lá em Fangorn. Eu não saí do Barbaro. Você tá preso na floresta ainda, né? Me prendi lá e não saí mais de jeito. Não, você tomou água daquela fonte lá Não do acho. Barbárvore lá. O Barbaro tá pegando um cansaço. Não, eu vou te falar, esse capítulo aqui é bem interessante. Tem umas coisas que você pega nele que eu até acho interessante que ele é muito parecido com o livro, sabe? Em algumas partes e tal. Fora algumas coisinhas, sabe, que meio que quebra ali no meio, essa questão da quebra do encanto, né, que o Gandalf fez ali no momento, né? Mas ele é muito fiel, tipo, eu acho que esses dois capítulos eles são muito fiéis ao que tá no livro, no filme, etc. Salvo um ponto até bem interessante. A gente percebe no livro, no filme, né, no caso,
que quando o Théoden ele foi recobrado, ele voltou aquela coisa toda, ele ficou meio receoso em mandar seu povo pra guerra, aquela coisa toda, e queria já ir direto pro abismo de Hel e pra lá se abrigar junto com seu povo e tal, 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 e assim meio que evitar os problemas da guerra. Enquanto a gente vê o Théoden dos livros, ele é muito mais, sabe, sangue nos olhos, ele quer porradaria mesmo, ele vai pra frente, ele quer pegar todo mundo, quer que marchem até os Vals lá e fazerem aquela zorra toda e etc, né? Então você vê que, nesse ponto, o Théoden do livro e o Théoden dos filmes, eles são muito diferentes, pela essa questão de... Oi? Não tem uma diferença. Eu tô pegando, eu não tô conseguindo pegar muitas diferenças. Porque que aconteceu? Eu li a primeira vez os livros antes de sair os filmes. Imagina, isso foi em 2000 e, sei lá, o primeiro filme saiu em 2003, Foi 2000 lembro agora, e... Não, 2001, eu acho. 2000 ou 2001? O 2001. É, primeiro filme foi e eu li 2001. os livros, e quando eu li os livros, se falava em fazer filme. Então, depois eu nunca mais li de novo. Então, agora eu tenho muita... A minha cabeça está muito guardada as cenas do filme. Eu não tenho muita Exato. referência do livro mais. Por isso que eu peguei pra ler de novo, né? Não. Isso. E é até um ponto disso, porque a gente, tipo assim, a obra de Senhor dos Anéis, os filmes em si, eles são, de fato, eles são muito fiéis, de certa forma, né? Fiéis até certo ponto, né? Porque, querendo ou não, é Hollywood, você tem ali que mexer uma coisinha ou outra, não fazer o que fizeram com o Hobbit, né? Mas teve umas certas alterações e etc., que é uma coisa necessária, até porque é uma obra cinematográfica, aquela coisa toda, você tem que atrair o público para poder assistir, então você tem que criar uma trama em cima disso. Se você colocasse um rei louco que acabou de sair de um sono, que já quer pegar em espada, já quer ir pra frente pra matar gente, matar orc, etc., não seria uma coisa que pegaria tão pesado. Quando você vê um rei meio resoluto, meio que ainda em luto pela morte do seu filho e tal, você dá um peso maior pra história, né? De um cara que, tipo assim, pô, eu recobrei minha consciência, eu sei do problema que tá acontecendo, mas eu também não quero também me sacrificar e acabar com minha linhagem, acabar com o meu povo e etc. Então você vê É que o uma filme pega mais retração. aquela parte emocional, né? E isso foi Da basicamente. mágoa. E isso foi basicamente isso que do filme ele fez, gente. Tipo, na minha opinião, né? O Théoden do filme, o Théoden dos livros, ele tem muito essa pegada mais emocional, e o Théoden dos livros ele é um pouco mais enfrentamento. Quero lutar e vencer, entendeu? Olha, o Valdemiro chegou. Boa noite, Valdemiro. E a Joss voltou, né? Eu vi aqui a Joss voltando aqui agora. Não, Valder. Então, quer falar alguma coisa sobre esse capítulo, Valdemiro? Acho que ele viu o que a gente tava falando aqui. O Valdir tá com problema de microfone, certo? Não, Alguns momentos tá. ele rodei, tá bom? Qualquer coisa ele deixa no chat. Bem-vindo, Valdir. Boa noite. Acho que ele falando aqui no chat. Peraí. Estou sem microfone. Sem problema, Valdemiro. Qualquer coisa pode falar no chat. Então vamos lá. Então, basicamente, a gente tem isso, né? Os cavaleiros partem de Edoras, daquela região ali, da marca do rei, da região do rei, no caso, e vão para sentido os Vals do Aizen, né? Só pra gente voltar aqui. Então, a gente tem basicamente, durante acho que 2 ou 3 dias, eles marchando em direção ao norte, ao noroeste, no caso, a região dos Vals do Aizen, onde Erkenbrand, no caso, já está lutando lá há um tempo, que, para quem não sabe, Erkenbrand era, no caso, o mestre senhor do Abismo de Helm, da fortaleza do Forte da Trombeta também. Era um marechal, acho que é o da marca ocidental, no caso, o Fold ocidental, no caso, e ele que estava basicamente dominando aquela região ali e lutando contra as forças que saíam de Isengard, no caso. Só que Erkenbrand não esperava que as forças que vinham das moradas de Saruman seriam tão numerosas, né? E ele acaba sendo meio que rechaçado ali nos Vals, no caso, né? E com isso, o mensageiro, né, vindo a hoste do rei, né, indo em direção ao Val, ele retorna e informa para o rei
que as notícias são sombrias, né? E a batalha nos Val se perde. No caso, não se perderam todos os homens que estavam lá, mas que a diferença entre quem estava atacando e quem estava defendendo, que no caso eram os próprios Rohirrim que estavam defendendo, era muito grande, que se ele fosse para lá seria uma perca total. E com isso aconselhou eles rumarem um pouco ao sul, virarem sentido o abismo de Helm, no caso, né? Com isso, Théoden queria mesmo enfrentar, queria ir para frente, etc. A gente vê novamente uma decisão imprudente de Théoden, mas que Gandalf meio que aconselha ele a se dirigir ao abismo de Helm, no caso, né? Outra coisa também, que o que mostra no livro lá é que tinham cerca de 1000 homens, né, que aguardavam sob o comando de Gimli. Outra coisa também, Rama e Gimli no filme mostra como se eles estivessem os dois em Edoras, no caso em Medusselt. Só que quem estava em Medusselt, que era o guardião da porta, era só o Rama. Gimli, ele era um senhor já velho e ele era acho que, tenente dentro da fortaleza do Forte da Trombeta, no caso. Ele ficava na marca ocidental, no caso, né? Junto com Erkenbrand, que não aparece nos filmes, pelo menos não é nomeado, né? E com isso eles rumaram até aquela parte, passam o dique de Helm, no caso, que é tipo uma proteção e etc. Que vocês conseguem até ver aqui, ó. Essa imagem aqui que tem aqui à nossa direita, aqui, se vocês podem ver aí pelo slide, vocês observam uma marca, né? No caso, vocês observam essa fortaleza aqui, que seria o Forte da Trombeta, no caso. Aqui vocês observam a Muralha do Abismo, no caso, que foi construída aqui. E aqui vocês observam o próprio Abismo de Helm, no caso, aí que tem o Riacho do Abismo, etc. E essa linha tracejada aqui seria o Dique de Helm, que era uma proteção externa das forças que vinham atacar aqui essa região. Só um ponto interessante sobre o Abismo de Helm, que ele foi construído em tempos muito antigos, acho que na Segunda Era, no caso, pelos Númenóreanos. Não foram os Rohirrim ou os Gondorianos que construíram isso daqui, foram os próprios Númenóreanos, que já existia essa fortaleza na época que eles começaram a povoar essa região. Enfim, é só isso mesmo. Aqui também é interessante que vocês conseguem ver, que vocês podem ver aqui Friedrinding, no caso, né? As 3 montanhas que ficavam aqui, que eram das Montanhas Brancas, né? Que eram as montanhas mais altas ao norte dessa cordilheira, no caso, quase se conectando ali com as montanhas nevoentas. E lá para dentro, se você seguisse pelo caminho do vale, você já entrava nas cavernas cintilantes lá para a parte de dentro, no caso, né? Deixa eu ver aqui o chat. A Joss falando que interessante. Obrigado, Joss. E essa imagem aqui foi feita pelo próprio Tolkien. Isso aqui foi o próprio esboço do próprio professor, no caso. Ele que dá para reparar, né? É uma arte muito marcante dele, essas paredes meio quadradas e tal, e esses rabiscos e tal. A galera gosta das artes, né, que o professor faz. Eu tenho minhas ressalvas e tal, mas de fato isso daqui é bem interessante, que ela dá mais ou menos uma visão pra gente de como seria o Forte da Trombeta e a região do Abismo de Helm, no caso, né? Então, já falando sobre o Abismo de Helm, vamos falar um pouquinho sobre a própria fortaleza, né, no caso. A gente tem basicamente a região do Forte da Trombeta, o Dique de Helm aqui na frente, né? Essas imagens aqui, só para compilar isso aqui, eu tirei do Atlas da Terra-média, né? Se vocês têm ou já leram, né? Essas imagens tem lá dentro do livro, né? No caso. Aqui você tem a Garganta do Abismo, você tem a própria fortaleza, que tinha o seu pátio externo, o pátio interno, a própria torre do forte, e tinha aqui também essa rampa, né, que dava acesso ao portão principal. E ficava em cima de um grande rochedo e tal, ou rocha da trombeta, no caso, que meio que protegia ele e colocava num ponto mais elevado. E lá embaixo ficava a Muralha do Abismo, né, que era uma muralha, acho que com 6 metros de altura. No livro fala 20 pés, no caso. Aí converti 20 pés, dá 6 metros de altura, né, no caso. E que praticamente guardava o vale, né, no caso. E o interessante dessa fortaleza é que ela foi feita
com muita maestria, né, pelos Númenóreanos, que você não tinha pontos que você poderia escalar, quebrar e etc, né? Era uma coisa quase que inteiriça, no caso. E outra coisa também que um ponto fraco dessa muralha, que até no livro mostra, né, que eles tinham uma pequena galeria aqui, né? Uma pequena saída aqui para o Riacho do Abismo, que ficava bem aqui perto da rocha do abismo, bem na lateral dela, no caso, né? E lá para dentro a gente tinha as cavernas cintilantes e etc. Que é uma região bem interessante que mais para frente um importante personagem escolheu como morada, né? Não vou falar muito, senão vai ser spoiler, né? Não sei se é spoiler, acho que a maioria já conhece, mas é um spoiler de qualquer forma. Aqui temos a foto de Helm, mão de martelo, né? Que defendeu a fortaleza dos terrapardenses, né? Que atacaram aqui, etc. Tem toda uma história em cima disso, mas não vamos entrar muito nesse foco, que a gente tem que falar mais da própria batalha, no caso, né? Ou alguém quer falar sobre isso? Alguém quer citar sobre a questão dos terrapardenses, do Wolf, alguma coisa do tipo assim? Olha, Maria Rosa. Boa noite, Maria Rosa. Ela representa algo tão belo na amizade de Gimli e Legolas. É bem interessante. Você repara que ali já tem uma sinergia bastante pesada entre eles já, né? E a gente vai ver isso nos capítulos, nos pontos mais à frente, que parece que Legolas e Gimli eles começam a ter laços um pouco mais apegados, né? Começa a fixar mais esses laços entre eles durante essa batalha, que é a Batalha do Abismo de Helm, no caso, né? Até tem uma briga ali entre eles e tal. Não uma briga, né? Mais uma competição entre eles, né? Que vira uma coisa até meio engraçada no livro. E quando eu li a primeira vez, eu achava que era uma coisa que só tinha no filme, né? Achava que era uma coisa que o Peter Jackson colocou ali, tipo, vamos fazer uma cena cômica entre os dois aqui. Não, o próprio professor colocou uma contagem dos dois ali no meio. Eu gosto de Tolkien por causa disso, né? Que ele coloca umas coisas num momento tão sério, num momento tão complicado, né? Que é esse momento da batalha do Abismo de Helm. Ele coloca esses pontos um pouco cômicos, né? No caso, pra meio que dar uma quebrada, não virar tipo uma tragédia, né? Opa, Lilian, boa, bem-vinda também. Tem bastante gente aqui. Vamos continuar aqui, pessoal. Então vamos falar sobre a batalha em si, né? Também isso aqui são imagens que foram retiradas do Atlas da Terra-média. Então vamos aqui mais ou menos para minha esquerda aqui. A gente já consegue ver aqui, para a gente ter uma noção. Aqui embaixo são as Eder Nimbras, no caso, as montanhas brancas. Aqui para cima são as montanhas nevoentas, aqui é Fangorn. E aqui nesse meiozinho onde está essa linha preta aqui, mais ou menos. Não sei se vocês estão conseguindo ver o meu laser, mas aqui fica Isengard, no caso, e aqui fica Edoras. Então a gente consegue ver que Telnen, ele meio que andou até aqui. No momento, o mensageiro informou para ele que as forças de Orphan, no caso de Isengard, eram muito poderosas, que ele não conseguiria enfrentar sozinho, eles entraram dentro do abismo. Com isso, eles entraram dentro do abismo também, e aqui a gente vê também um outro caminho de umas criaturas interessantes que vão nos ajudar mais pra frente, no caso, né? Deixa eu ver aqui os comentários aqui. Boa noite, Lilian. Boa noite. Então vamos lá. No momento da batalha, a gente vê as hostes de Saruman, né? Meio que como é no livro, né? Que eles no filme, no caso, que eles tentam invadir e encontrar pontos vulneráveis dentro da própria fortaleza, no caso, encontrando não praticamente sendo um ataque fracassado, né? Que eles tentaram de alguma forma subir a muralha, quebrar a muralha, etc. E não conseguiram no primeiro momento, né? Tentaram com arietes aqui derrubar o grande portão, no caso, aqui em cima da rampa, também não obteram sucesso, já que Elmer e Aragorn, no caso, combateram eles até do lado de fora, né? Que tinha uma porta aqui. Não sei se estou conseguindo ver meu laser, mas tinha uma porta, igual tem no filme também, que era uma porta lateral que dava o acesso, né, para eles poderem combater do lado de fora, e Gimli também, com frases de anões, etc., caindo de cima e tal, veio a ajuda. Só que isso não durou muito tempo.
Até porque Saruman, sendo um mago que é, tendo o conhecimento que ele tem, né? Eu até acho interessante isso, que o livro ele não coloca Saruman como um senhor que só lança feitiços e tal. Ele também é advento de muita tecnologia, né? Tecnologia que até provavelmente na Terra-média nem existia, né? Que é a adoção de explosivos, que é aquela questão aqui do lado, meu lado direito, vocês conseguem ver o fogo de Orphanc, né? Que é essa máquina, esse dispositivo, né? Que explode, é uma bomba, literalmente, isso daqui, que foi criada por Saruman e tal, e que ele tinha conhecimento para poder produzir isso, né? De certa forma. E com isso, os orcs já tinham encontrado uma parte vulnerável, que era nessa pequena galeria que fica aqui, nesse pequeno arqueduto. Com isso, eles colocaram esse dispositivo e, bum, explodiu, né? Basicamente isso. Com isso, as forças que estavam aqui embaixo começam a praticamente ficarem desnorteadas e começam a voltar a subir as escadarias em direção ao Forte da Trombeta, no caso, na parte superior, né? Com isso, os orcs começam a jogar cada vez mais arietes e tal, começam a irromper dentro dessa região. Gimli fica aqui embaixo e ele meio que é jogado meio que para dentro do vale. E com isso ele entra dentro das cavernas e tal. É um outro papo aí no meio, mas ele meio que se perde aí de Aragorn e de Legolas, no caso, né? Mas só que ele não morreu, ele tá vivo, tá? E nesse momento eles entram aqui, começam a invadir o Forte da Trombeta e etc. Até o momento que o sol nasce e aparece no livro. Uma trombeta, né? Ecoa por todo o vale. E com isso Théoden sai em disparada pra fora, aquela coisa toda. Junto com ele vem Aragorn. Até tem uma frase interessante no livro, que eu até vou abrir aqui rapidinho, deixa eu só pegar, que é que ele fala basicamente sobre aquela questão, né, de que se Aragorn cavalgaria com ele, no caso, né? Aqui. É uma frase, aqui no caso é o próprio Rei Théoden falando, né? Mas não acabarei aqui, apanhado como um velho texugo numa armadilha. Snaumana, Hasselfeld e os cavalos da minha guarda estão no pátio interno. Quando chegar a aurora, mandarei os homens tocarem a trombeta de Helm e sairei a cavalo. Então cavalgarás comigo, filho de Arathorn. Quem sabe havemos de forçar um caminho ou ter um fim que valerá uma canção. Se resta alguém para nos contar depois disso, né? Se restar alguém. E Aragorn disse que cavalgaria com ele, né? Então a gente vê que teve essa questão, né, da própria reciprocidade entre Aragorn e Fëlden ali no meio que virou meio uma aliança, né, informal entre os dois durante um momento crítico que eles enfrentaram, né? Enfim, alguém quer citar mais alguma coisa em cima dessa batalha? Algum ponto interessante sobre a contagem de Legolas e Gimli? Ó, tem 6 pessoas já. Que maravilha. Tem quem tá digitando? Tem alguém aí? Eu me sinto igual meu professor quando tava na pandemia, tinha as aulas online e ele falava: Tem alguém aí? Tem alguém aí? Ninguém respondia. Mas eu sei, tudo bem. É que eu tô seguindo basicamente o caminho aqui e a gente já tá acabando, né? No caso, não tem muito. Tá todo mundo aí. Então, estamos aqui te ouvindo, tá bom? Não, sem problema. Oi, eu tô aqui. Enfim, a Thalita tem gente comentando aqui. Cheguei atrasada, mas cheguei. O importante é isso. Atrasado ou não, o importante é estar presente. Deixa eu esperar aqui, a Josa ela tá comentando alguma coisa, peraí. Enquanto isso, basicamente eu só vou fechar essa parte aqui só falando que com esse momento, né, Aragorn, os homens do rei, etc, eles saem pra fora, gritam em tons de batalha, etc, começam a descer essa rampa aqui e empurrar os restantes dos orcs
em direção ao dique, né? Para fora do vale, no caso, para fora daquela garganta, no caso, né? É, e com isso, no momento em que eles estão saindo, aparece uma coisa que eles não esperavam. Os orcs, pelo menos, não esperavam que na Aurora teria uma coisa que não imaginavam, né? Aqui tem uma imagem, né, de parte da muralha quebrada, mas aqui basicamente temos o último mapa, né, que é um mapa que mostra basicamente o Forte da Trombeta aqui do nosso lado esquerdo, o Dique de Helm, que é essa parte grande aqui, e para quem viu a última imagem, né, que eu mostrei lá do Abismo de Helm, eu vou até voltar lá no comecinho lá, você repara que essa região aqui da garganta do abismo, ela não tem nenhuma floresta, não tem nada, exatamente nada, era uma planície, literalmente, bem estéril não, né, que tinham certas gramídeas e tal, mas não tinha árvores e coisas tão grandes, né? Quando os orcs e os homens eles se deparam com uma enorme floresta escura e etc. E os orcs meio que se veem encurralados. Ou eles voltam para aquela região onde estava tendo um ataque, né, dos Rohirrim e etc. com o Rei Théoden. Isso até tem na versão estendida do Senhor dos Anéis, né? Ou eles entram naquela selva e eles tentam escapar por outros lugares e tal, só que não conseguem. E também vindo do noroeste, veio Gandalf e Erkenbrand, no caso. Outro ponto interessante que é diferente no livro e no filme, que no filme a gente mostra basicamente Gandalf e... Quem é a outra pessoa? Que eu esqueci o nome. É Elmer, no caso, né? Parece Elmer e Gandalf descendo aquela ladeira lá e tudo. Só que no filme, no livro, Elmer já estava aqui no Forte da Trombeta, ele lutou dentro do Forte da Trombeta, e quem vem junto com Gandalf é o próprio Erkenbrand, né? Que é o senhor do Forte da Trombeta, que é o marechal, né? Do Fold ocidental, no caso, né? Do Westfold, no caso. E com isso os orcs e o Uruk se veem encurralados, e com isso entram dentro das florestas dos Worms para nunca mais serem vistos, né? Para quem sabe, os Worms são essas criaturas aqui, né? Aqui tem a imagem, basicamente, uma ilustração, né? Mostrando o Théoden saindo e enfrentando os Uruks e Orcs. E Terrapardenses, outro ponto que eu não citei muito, que tinha homens também dentro dessas hostes de Saruman, que não eram compostas só por orcs, no caso. Existiam homens ali, homens obviamente corrompidos, né? Incitados por Saruman por um ódio secreto, etc., de uma dívida antiga, né? Que os Rohirrim, o Eotheoth, vieram lá do norte, dominaram a região deles e mandaram eles mais ou menos para regiões piores, né? Tiraram eles das terras que pertenciam a eles, então meio que instigou esse ódio mútuo entre eles. E com isso eles foram jogados para essas matas para nunca mais serem vistos, no caso, né? Para serem destruídos e mortos. E é isso. Basicamente, a gente terminou a Batalha do Abismo de Helm. A gente terminou o capítulo do Rei do Passo Dourado. Foi bem curtinho, porque esse capítulo é bem um capítulo de batalhas e tal. Dá para extrair bastante coisa deles e tal. E eu gostaria do comentário de vocês, etc. Principalmente igual o comentário da Joss, que eu vou ler a partir de agora. Ou a Sabrina ou a Paula quer ler. Eu posso ler sim, viu? Então, hoje a galera tá ocupada, não conseguiram vir pro nosso clube. Mas a Joss, quando comenta que essa foi uma das batalhas que mais gostei de ler nos livros, realmente das mais emocionantes, eu acho. E quando Théoden ressurge pra guerra, torna tudo tão simbólico, as forças do mal não irão vencer, sim. Particularmente, reparo que Tolkien gosta de trazer isso de esperança perdida, ressurgindo em meio às trevas e o caos. E justo, exatamente, viu? Mas realmente essa era uma das intenções do Tolkien, né? Ao longo da escrita dele, trazer essa dimensão da esperança. E tem vários outros passos, assim, né? Também um opinião, assim, que eu vejo. Tem vários outros espaços, aspectos assim, e vários outros textos que ele traz muito à tona, muito vivo, essa questão da esperança. Isso é muito interessante. Exatamente, é uma coisa até que acho interessante, porque praticamente toda a história do Théoden nesses 2 capítulos é meio que isso, né? Um cara que estava lá meio que carcomido, né? Sendo ludibriado por feitiços e por maldições e tal, que saíam da boca do Língua de Cobra, se torna esse guerreiro e tal, que meio que evoca a figura de Helm, mão de martelo, em direção aos inimigos e tal, e
meio que acaba ganhando essa batalha. É uma coisa até que eu acho interessante que o filme ele não coloca muito isso de como ao crescimento, né, o desenvolvimento do Helm, do Théoden, né, dentro desse contexto. Eu acho que no livro ele é muito mais imponente, muito mais incisivo, muito mais combativo do que é no livro, né? No filme, né? No filme você observa um rei meio que medroso, meio que meio receoso e tal. Aqui não, você já vê um cara que quer ir pra frente, quer lutar e etc, né? Tendo Valdemir aqui também. Eu vou ler aqui. Para mim, essa batalha também é muito interessante. Todo o simbolismo e a coragem dos combatentes são inspiradoras. Exatamente. É justamente isso que eu estava falando. É essa questão de que você vê que tem aquela questão do porquê lutar. Não era uma questão, tipo, igual foi no filme, né? Que foi uma questão meio que de se acovardar, né? No caso. Ele estava ali meio que para lutar. Ele queria lutar meio de frente ali, dentro dos voos do próprio Aizen. Só que ele teve que retrair, né? Uma questão até lógica, né? Porque a força do inimigo que vem é muito poderosa. Então você meio que retrai e depois você ataca numa posição um pouco mais favorável, né? Não é muito diferente do que tinha nos livros, né? Que era quase uma luta de covardes, no caso, né? Coisa até feia de falar. Outro ponto também que eu acho interessante, a diferença. Você pegar esse ponto de filme versus livro, né? É aquela questão dos elfos, né? Ninguém falou sobre essa questão dos elfos. É... Pô, a Maria Rosa vai comentar sobre os elfos. E comentar, Maria? Ah, pronto. Aqui. E posso ler? Aham. O que mais chamou minha atenção na obra de Tolkien é que existem grandes dificuldades, mas tem sempre uma saída e esperança, sim. Ah, Tolkien é o lindo, minha gente. Principalmente nos dias atuais, onde tudo vive sem esperança, ler Tolkien é sensacional. Sim, é uma coisa. Justamente o que você falou é uma coisa que a gente leva de reflexão na vida, né? Às vezes a gente tá numa situação tão ruim que a gente não acha que tem uma saída, né? Mas sempre tem um caminho que a gente consegue meio que se é, escapar, né? Mesmo que seja que a gente tem que esperar, né? Uma situação um pouco mais favorável para a gente conseguir dar passos adiante, né? A gente às vezes precisa esperar, precisa retrair para conseguir ficar numa posição um pouco mais favorável vistas as adversidades da vida. Pois é, isso mesmo. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? O Valdeir está digitando, Valdeir. Enfim, enquanto a gente está comentando aqui, eu acho que a gente pode só terminar com um ponto, né? Que é aquela questão da disputa entre Gimli e Legolas, né? O placar ficou Gimli 42 e Legolas 41, né? No caso. Gimli matou um orc a mais, né? Um terrapardense a mais, né? Em comparação ao próprio Legolas, né? Eu, eu acho isso muito engraçado, cara, porque, tipo assim, quando era a primeira vez eu falei, não, cara, isso aqui não é sério, pelo amor de Deus. Aí os caras ficaram meio que pegando isso, sendo que essa é a resolução da contagem no capítulo seguinte, né? É no capítulo da estrada para Isengard. Mas eu peguei logo esse começo só para não ficar um troço meio vazio e deixar para o meu próximo camarada, o camarada, né? Camarada é feminino ou masculino, né? Que vai apresentar na próxima reunião, né? Na próxima, que vai ser no dia 9 de dezembro. Pois é. Outro ponto também que eu achei interessante também nesse capítulo é que você vê essa questão de que eles dão um pouco mais de profundidade ao próprio reino de Rohan, no caso, né? Você repara que eles têm meio que uma cultura, eles já têm ali meio que uma identidade de uma nação de pessoas e tal, mesmo não sendo daquela terra, né? Eles não são originários daquela região. Até para quem não sabe, né? A região de Rohan, na verdade, ela não era chamada Rohan, no caso, né? Ela era chamada Kalenar, era Kalenardon?
Deixa eu ver aqui. Ah, sei não. Acho que era Calenaro, não lembro. Deixa eu ver aqui. É, era isso. Não, era isso mesmo. Nossa, eu tava em dúvida sobre o nome do anterior de Rohan, mas enfim. O nome anterior de Rohan era Calenardon, né? Ela foi a região, né? Ela foi chamada de Rohan a partir do ano de 2510, né? Quando Eol, o jovem, no caso, veio lá das terras do nordeste da Terra-média, né? Mais ou menos na região ali onde fica a antiga Verde Mata, que é a Treva Mata agora, né? Que viviam ali certos povos ali, que eram os Eófioth, que desceram naquela região em auxílio a Gondor, que precisava de ajuda naquele momento que ela estava sendo atacada tanto por Harad, do sul, no caso, quanto pelos lestenses vindo do leste, óbvio, né? É, e com isso ele meio que firma um pacto ali junto com o regente de Gondor à época, que eu não me lembro agora, acho que era alguma coisa com Cyril e tal, uma coisa do tipo assim, que eu levo Cyril no caso do rio Cyril, no caso, mas acho que é Cyril no caso, que fez um acordo com ele e com isso fundaram aquele reino ali, e com isso os Eófeod vieram na região que futuramente se chamaria Rohan, no caso, né, aquela Calenardon. E era um reino totalmente soberano, não exigia vassalagem nenhuma ao reino de Gondor, etc. E com isso se fundou o reino de Rohan. Então você repara que esse povo que vivia naquela região é um povo meio que estrangeiro, né, de certa forma. Isso até explica as intrigas que eles têm justamente com os terrapardenses, né? Porque meio que a terra deles foi usurpada por essas pessoas que vieram de fora, mas pessoas que mereceram, né, por aquela terra, né? E ajudaram o reino que era a quem possuía no momento que estava em necessidade. Quer ler da Thalita? Posso ler? Isso me tocou muito forte a questão da amizade dos companheiros lutarem juntos, não deixar ninguém para trás. Isso me emociona muito no livro, a coragem de lutar pelo seu amigo e defender. Ah, sim, com certeza. Acho que é um dos aspectos que se aborda tanto hoje, né? A amizade em Tolkien e tudo mais. Mas, de fato, acho que Tolkien ele dá um sentido muito profundo em todas as coisas que ele escreve. E eu acho Isso. incrível também, sim. Também eu acho bem retratado no filme, nos livros, né? Quando essa unidade, assim, quando, né, Gondor responde, quando Rohan responde, assim, nesse sentido de parceria mesmo, sabe? De entender que, tipo assim, o nosso futuro, entre aspas, é o mesmo. Se a gente não lutar junto, a gente vai morrer. Não só por medo da morte, assim, de perder e tal, mas pela própria amizade que isso foi criando, né? Achei muito bela essa parte, assim. É até que Tolkien ele meio que evoca essa questão do trabalho em equipe, né? A questão do trabalho em grupo, de que nada você consegue fazer sozinho, né? Tudo você precisa de Compartilhar ajuda. atividade. Isso, de você ter Então, amigos. uma pergunta da Joyce pra você, certo? Uma Uhum. pergunta sobre os orcs de Saruman. Foi sobre a influência e poder dele que eles foram subjugados à sua vontade? Porque, para mim, Sauron, como discípulo de Melkor, teria mais poder sobre estes orcs. Mas porque estes orcs se alinharam a Saruman? Era uma pergunta sobre os orcs, ela foi sobre a influência e o poder dele que eles foram subjugados à sua vontade. Eu acredito que essa questão de subjugar a sua vontade, no caso, seria mais uma questão de criação, no caso. A gente sabe, né, que os orcs, os Uruks, no caso, eles foram não criados, né, eles foram desenvolvidos ali naquela região de Orthanc, no caso, nas profundezas ali de Orthanc e tal. Só que acho que é uma questão mais de perceber a autoridade, né? A autoridade de Saruman, o poder de Saruman que ele tinha sobre aquela região e qual eram as intenções deles. Tem até uma parte do livro que eu acho interessante, nesse mesmo capítulo, né, do Abismo de Helm, que meio que tem um diálogo entre o Aragorn com os Uruks, que estão ali meio que entrando, tentando avançar sobre o passo, né? Sobre a cidadela, no caso, né? Que ele meio que fala que ninguém nunca invadiu o Forte da Trombeta e etc, e aquela coisa toda, e meio que dando um alerta para meio que os Uruks irem embora e tal, sabe? Uma coisa meio que uma tentativa falha, uma tentativa vã. Mas você vê que o interesse deles é justamente destruir, matar
ponto. Eles têm um interesse mesmo destrutivo. Eles querem destruir e ponto final, basicamente isso. Não existe nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de coisa. Talvez seja também tanta influência do poder de Saruman, quanto a própria influência da presença, né, da questão do seu mestre e tal, que a gente viu lá naquele outro nosso capítulo, que é o capítulo que a gente vê o Merry e Pippin, né, sendo levados pelos Uruks, no caso, né? Você vê que já tinha uma certa pressão do próprio Saruman sobre aqueles seres, né, os Uruk-hai. Então, de fato, respondendo a pergunta, eu acho que os orcs se aliaram mais a Saruman pelo fato da própria influência do poder de Saruman, no caso, né? Mais pela persuasão dele, pelos motivos que ele tinha, pelos motivos, né? Pelos interesses, né? Que o próprio Saruman tinha, né? Para dominação da Terra-média e tal, aquela coisa toda, para implantar um novo reino, subjugar os homens, aquela coisa toda, né? Quer ler o do Valdemiro também? Ou... Fala. Uhum. Tolkien sempre retrata a importância da amizade no campo de batalha. Fico imaginando se não é consequência do fato de ter sido um jovem durante a Primeira Guerra Agradeço. Mundial. Se talvez ele, assim como os outros soldados, tenham visto coisas que nem podemos imaginar. Eu também creio que sim, viu? Porque também Tolkien sempre tentou, eu não sei se vocês já viram a dimensão da vida mesmo de Tolkien, né? Ele sempre tentou ensinar também isso para os filhos dele. Então, acho que juntando uma coisa a outra nessa questão de amizade, família, de coletividade, e também aquilo que ele viu na guerra, naquilo que ele sofreu. Tem umas cartas, eu só li trechos que ele vai falando ao filho dele, que também foi pra guerra, né? Que é incrível, assim, você lê, você diz, meu Deus, esse cara é incrível mesmo. Também tem aquele grupo de amigos, né? Também, né? O CBS, no caso. Dos pubs da vida. Isso, que a maioria, Sim. infelizmente, faleceu, né? Na guerra e etc. Só restaram, acho que o Tolkien, acho que o Christopher Wiseman, esqueci o nome agora do rapaz, né? Então você vê que tem essa questão, né, da amizade dele, independente do momento, da necessidade, da gravidade, ele sempre mantém ali a fidelidade aos seus amigos, no caso, né? Pois é, isso mesmo. Então, perfeito. Alguém tem mais alguma coisa para falar? A reunião hoje foi bem curtinha, né? Deu menos de acho que uma hora, eu acho, porque a gente começou acho que 18h25, já são 18h13, né? Foi bem curto, até porque esse capítulo é mais de batalhas e guerras e tal, aquela coisa toda. Mas a gente conseguiu extrair basicamente isso. Ou alguém quer falar mais alguma coisa? Pronto, a hora é agora, pessoal. Tchererê. Teteteté. Tipo assim, uns acréscimos. Ou queriam falar mais alguma outra questão? Será que eu citei tudo do Foz da Trombeta e tal? Alguém tem um ponto aí interessante para poder colocar? Acho que foi isso mesmo, foi bem claro os slides também, o conteúdo, né? Como não era um capítulo tão grande, também era de fácil compreensão, assim, não era tão complicado, acho que deu pra desenrolar bem. Exatamente. E outra coisa também, uma outra sugestão, sempre assista a versão estendida, porque a Batalha do Abismo de Helm fica muito melhor na versão estendida, pelo amor de Deus, cara. Essa parte dos Worms, por exemplo, é a parte mais interessante, na verdade, né? Tudo na versão estendida é melhor. Tudo na versão estendida é melhor. Nunca assista a versão normal. Na verdade, não assisto a versão normal há muito tempo, cara, de verdade. E é isso então, pessoal. Então, Pronto. de certa forma, nós terminamos nossa reunião de hoje. Agradeço a todos que participaram aqui, aqueles que participaram tanto observando e tal, quanto participando no próprio chat, ao pessoal aqui da coordenação também que sempre está com a gente aqui, que já está até os nomes deles aqui, né, no cantinho aqui esquerdo, e também os monitores e tal, e a gente se vê no dia 9 de dezembro, no mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, né? Pronto, tá bom, Lilia. Nós queremos te agradecer, Wallace, pela tua disposição de ajudar a gente a compreender, né, também a leitura. Obrigada pelo seu serviço e trabalho. Obrigada, Sabrina.
Obrigada, pessoal. Vocês conseguiram vir estar conosco, né? Fomos poucos hoje, mas foram aqueles poucos que saem com mais conhecimentos e amor pelas obras de Tolkien, né? Obrigada pela disponibilidade de vocês. Sei que todos têm muitos afazeres, mas reservam esse tempo para estar com a gente, para ir alimentando e fomentando o nosso clube. Muito obrigada, gente. Tenham uma boa noite, um bom fim de semana, viu? Espero vocês daqui a 15 dias.